ainda na capital, está a Jussara Soares, lá no estúdio da CNN. Jussara, boa noite. Além de decidir, como a Thaisa bem explicou, se essa eleição no Rio vai ser direta ou indireta, fica imaginando como criar uma eleição agora, pensando daqui a pouco você juntar sessões eleitorais, urnas eletrônicas, fazer campanha. O Supremo também vai decidir sobre quando essa votação aconteceria. É isso, Jussara? É isso, Márcio. Boa noite para você e a todos. E a política no Rio de Janeiro não é para amadores. Então, é difícil muito explicar exatamente a confusão que está ocorrendo na política no Rio de Janeiro, na sucessão do governo do Rio e o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir amanhã. Claro que a primeira decisão é sobre se haverá uma eleição direta com todos os eleitores do Rio de Janeiro votando ou se será indireta pelos deputados, os deputados votando quem será o próximo governador. Bem, Márcio, há uma tendência, pelo menos uma ala dentro do Supremo Tribunal Federal, que indica que vai sim confirmar essa eleição direta, ou seja, os eleitores votando. A tendência ali, há uma defesa, é que essa eleição ocorra em julho. Só que aí, Márcio, ocorre uma situação bastante sui generis, que é o fato de ter duas eleições em menos de 180 dias. Afinal de contas, em outubro, todo mundo do país inteiro vai às urnas para decidir os governadores a partir de 2027. Essa é a grande questão. Portanto, há uma discussão dentro do Supremo Tribunal Federal e também com integrantes da política do Rio de Janeiro, da política fluminense, sobre se é o caso de avaliar fazer uma única eleição, ou seja, em outubro, não fazer essa eleição de julho, e aí em outubro fazer uma única eleição para decidir esse mandato tampão e também o próximo governador. Há, inclusive, Márcio, e claro que tudo isso ainda é uma grande discussão, é se quem for eleito assume mandato tampão imediatamente e já assume o próximo mandato. Bem, Márcio, há discussões sobre isso. É que eu demorei a entender. Em outubro teríamos a eleição, na data marcada, 4 de outubro, mas as pessoas votariam para o governador que vai assumir até 1º de janeiro, é isso? Não, aí a avaliação é essa. Tem a primeira... Uma possibilidade. A primeira questão... Desculpa. A primeira questão é se essa eleição direta ocorrerá em julho. Há um argumento de que realizar uma eleição em julho e outra em outubro, não haveria, inclusive, tempo hábil para a campanha direito, não haveria tempo, inclusive, segurança para realizar duas eleições em um tempo tão curto. É por isso que há uma defesa, uma discussão se prorroga o mandato do desembargador Ricardo Couto, que está hoje como governador do Rio de Janeiro, até outubro, e aí sim, em outubro, há essa eleição, que poderia, e aí cabe ao Supremo Tribunal dizer, o STF dizer se será duas eleições para ficar até o final do ano ou se aquele que vencer a eleição antecipa, né? Ele assume já em outubro para ir e aí seguir o mandato. Então, são discussões que estão ocorrendo agora no Supremo Tribunal Federal para tentar desatar esse rolo que é a política do Rio de Janeiro. Definitivamente não é para amadores acompanhar isso. Quando você fala que em outubro podemos ter duas eleições, isso não dá para entender de forma nenhuma, mas também é incompreensível como a gente vai sair desse nó por causa, eu não sei se foram as leis mal escritas ou a situação tão esdrúxula que vive a política fluminense. Muito obrigado. É esperar a decisão de amanhã e acompanhar como será essa votação amanhã no Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Jussara Soares.